Olá pessoal, aqui quem fala é Zé Cardoso do canal Tutoriais Tech. Esse aqui é mais um tutorial aqui para o canal sobre uma dica aí que eu achei interessante, que talvez resolva o problema de algumas pessoas que estejam com esse mesmo tipo de problema, ok? Faz algum tempo que eu estava tentando gravar esse vídeo, mas eu não estava conseguindo resolver o problema para mim. Então, se eu não estava conseguindo resolver para mim, fica complicado ensinar para as outras pessoas, né? Mas eu consegui resolver o problema para mim, já está funcionando, então achei que poderia compartilhar esse mesmo conhecimento convosco, certo? Então é o seguinte, você imagine que você tá querendo criar um blog e não está querendo gastar dinheiro assim para contratar um serviço de hospedagem. Aí você prefere usar o Blogger, certo? E só que o Blogger, quando você cria um novo blog, você escolhe o nome lá e tal. E vou mostrar aqui. Aí você adicionar um novo blog, ele pede que você escolha um título do blog e escolha um endereço. O endereço vai ser e o nome lá, o domínio do seu blog, certo? E vou botar aqui como exemplo Olhar Cabo Verde. Então você escolhe o endereço do seu blog e o blog vai te dizer que se está disponível ou não esse endereço. O Olhar Cabo Verde não está disponível. Então eu vou colar Cabo Verde 7. Vai dizer aqui, ó, setinha aqui e confirmando que esse endereço está disponível e eu posso usar ele. Então, ao criar esse blog, o meu endereço vai ser olharcaboverde7.blogspot.com. Só que essa terminação aqui, o domínio Blogspot, é o domínio lá do Blogger. Então, todos os blogs que você cria, ele fica no subdomínio do Blogger, né? Então, o nome do seu site vai ser tudo isso, olharcaboverde7.blogspot.com. Mas aí, de repente, você deseja que você queira que o seu site tenha olharcaboverde.com. Imagina, o nome do seu negócio.com, .net, .org, até aí tem muitas extensões de domínio que vocês podem escolher de acordo com a sua necessidade. Então, o Blogger permite que você faça essa alteração. Eu vou usar um blog meu como exemplo, que é esse blog O Curioso. Quando eu estava criando, eu testei essa URL aqui, coloquei blog O Curioso, não estava disponível, coloquei blog O Curioso 7, é só para teste mesmo, não vou usar isso. Então, o Google permite aqui configurar uma URL de terceiros para o seu blog, ou seja, você pode registrar um domínio lá, nessas empresas que registram o domínio, tem o HostGator, tem o GoDaddy, tem o Registro BR, muitos outros aí, você registra o seu domínio e você pode usar esse domínio no seu blog em vez desse endereço aqui, ok? Em vez de ser nesse caso. O blog O Curioso, poderia colocar blogocurioso.com, blogocurioso.net. Então, eu vou mostrar para você como você faz isso e, ao mesmo tempo, e responder a dica aí do propósito desse tutorial, que é fazer o domínio funcionar no Blogger e redirecionar para o www. E, na verdade, quando a gente tenta fazer isso, por exemplo, eu tô sem e isso aqui está usando o domínio do Blogspot, certo? Então, a gente vai seguir alguns passos e, nesse caso, você vai aprender como usar o domínio, certo? Adicionar o domínio no blog e automaticamente resolver aquele problema lá dos domínios que não funcionam sem o www. Então, o grande problema é isso. Aí você adquire o domínio, vou usar esse exemplo curioso.me, que é o domínio que eu estou usando, ele já vai expirar esses dias aí. Não vou renovar mais, eu vou usar aqui só apenas como exemplo. Então, se eu adicionar esse domínio aqui no Blogger lá, e ao acessar o curioso.me sem colocar o www antes, ele não vai entrar. Então, esse é um grande problemas aí que eu já tive muitas vezes, eu estava tentando fazer dar certo e não dava certo de jeito nenhum. Então, pesquisando, encontrei aí umas dicas aí que funcionam para mim e que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para a gente fazer isso, adicionar o domínio Blogger, a gente precisa seguir alguns passos. Primeiro, a gente vai adicionar o domínio no Blogger, certo? Então, a gente vai clicar aqui em configurar uma URL de terceiros. A gente vai colocar aqui o curioso.me, que é o nome do domínio, e vou clicar em salvar. Você vai ver qual é a mensagem que vai ser exibida. O Blogger responde que blogs não podem ser hospedados em domínios sem o www.
Então eu tenho que obrigatoriamente colocar www antes, www.curioso.me, e vou clicar em salvar. Automaticamente, quando eu salvar, ele nesse caso aqui, ele não retornou para a página de configuração com as informações a mais, porque eu já estava testando esse domínio antes, e nesse mesmo endereço aqui do Blogspot. Então, por isso ele fez isso automaticamente. Então, eu vou colocar aqui em editar. E depois, quando você adicionar e tiver feito a configuração que não está aparecendo aqui, vou colocar, já apareceu aqui. Então, quando você ir adicionar o domínio pela primeira vez, e essas informações aqui é que vão aparecer. Ele diz que no site do registrador do seu domínio, lá onde você comprou seus domínios, você tem que ir localizar as configurações do DNS e editar 2 CNAMEs lá no domínio. Então você tem que ir lá no seu registrador do domínio e adicionar esses 2 CNAMEs. Eu uso o GoDaddy e o GoDaddy só permite você adicionar 2 CNAMEs aqui. Ou seja, se você quiser adicionar outro CNAME, ele não vai permitir. Por padrão, ele já vem com 2 CNAMEs com umas informações aqui. E que você pode simplesmente apagar aquelas informações e substituir. Você não pode adicionar mais 2 CNAMEs, porque ele não permite. A não ser por algum motivo assim especial, você vai ter que entrar com o pessoal lá o pessoal de suporte e tal para fazer isso. Mas nesse caso são 2 CNAMEs mesmo, então você copia e os campos aqui e copia o www, vai lá no CNAME que já está por padrão aqui no seu domínio e coloca, vou usar o www que está embaixo. Então você coloca primeiro o www do mesmo jeito que está aqui e depois no aponta para coloca esse outro endereço aqui, o ghs.google.com, que é o mesmo que está aqui. Aqui você coloca o tempo aqui para pagar, você escolhe o que quiser. E aqui e no outro CNAME só copia esse outro código aqui. Aqui no anfitrião cola esse código, copia esse outro código aqui e vem aqui no aponta para e clica em guardar. Então esse é o segundo passo, certo? O segundo passo é adicionar os 2 CNAMEs ao seu registrador no DNS do seu domínio. Então, quando você tiver feito esses dois passos, o domínio já vai conseguir e localizar que ele vai reconhecer o seu domínio, certo? Adicionando 2 CNAMEs, o Blogger já vai reconhecer o seu domínio. Você vai clicar em salvar. Aqui e clicar em salvar não tá mudando nada, porque eu já tinha feito isso antes, então ele não vai salvar porque eu já tinha feito isso antes, certo? Então, agora outra opção que aparece, como eu já tenho adicionado os CNAMEs, ele habilita logo a opção de você redirecionar o curioso.me para www.curioso.me. Lembra que no início ele disse que não pode hospedar domínio sem www. Então você tem que obrigatoriamente adicionar isso. Então aqui ele pede que e você seleciona essa opção para que quando alguém digitar apenas o curioso.me para poder ser redirecionado para o para www.curioso.me, porque nas configurações do domínio você colocou o www antes. Então, se a pessoa escrever apenas o curioso.me e o blogger não redirecionar para o www, o blog não vai ser acessado, entendeu? Então, essa é a questão. Então, você seleciona a sua opção de redirecionar o curioso.me e você faz clique em salvar. Você faz clique em salvar e então automaticamente ele vai te mostrar aqui essa opção de que ele está redirecionando para o www.curioso.me, certo? Então, agora tem alguma outra configuração que você precisa fazer. Depois de adicionar o CNAME, você precisa confirmar a propriedade do domínio no Google Search Console. Aqui nas instruções ele tem a opção de CNAMEs, fornecer o CNAME aqui a gente já fez, de instruções de confirmações, e aqui onde diz, e caso você tenha algum problema para incluir o segundo CNAME, em dv.googlehost.com, confirme que é proprietário desse domínio usando o registro TXT. Então você abre o Search Console aqui do Google, automaticamente depois você já ter adicionado o CNAME lá no domínio, ele vai reconhecer que o seu provedor de domínio é tal. Então eu reconheceu que eu estou usando o GoDaddy, que é GoDaddy. Então se o seu não for e não aparecer, é só selecionar aqui o seu registrador
E aqui ele vai te dizer que você vai precisar fazer uma validação para confirmar a propriedade de domínio. Você faz clique em validar. E depois vai aparecer essa opção aqui. Você deve estar logado na sua conta do Gorilla, então automaticamente o navegador vai perceber que você está logado e vai trazer diretamente para essa página. Você faz clique em autorizar. Eu não vou fazer clique em autorizar porque ele já fez isso. Já fiz isso ontem, quando estava fazendo o teste. Então eu fiz isso porque vai demorar para propagar. Então eu fiz isso desde ontem e gravei a aula hoje, certo? E então, quando você fizer clique em autorizar, ele vai demorar pelo menos uns 60 segundos para fazer isso. Se ele der algum erro, você repete, clique para autorizar de novo. Aí você fica tentando até o seu o DNA, os CNMs aí tiver propagado direitinho ali. Ele pode demorar um tempinho, mas depois de um tempinho ele vai aceitar tudo certo. Então, quando você fizer a autorização e autorizar e ele tiver concluído, ele vai retornar para essa página do Blogger, que é essa página de configuração. Então, quando você tiver feito isso aqui, então você já confirmou o registro de domínio. Aqui ele diz uma outra opção, tipo, você pode validar aqui ou então adicionar um registro TXT. É só você vir aqui no seu registrador, vai adicionar um campo aqui, seleciona TXT e tal, coloca um anfitrião, que é o arroba, você colocou o arroba e depois copia esse código aqui e coloca no valor do TXT. Aí você adiciona aqui e para guardar. Só que o problema é que no Godaddy ele não me deixou adicionar o registro TXT por aqui. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que usar a primeira opção, que é aqui, a primeira opção, que é tentar validar usando o registrador, certo? Fornecendo o nome de domínio com a conta de registrador logado, eu consigo fazer a validação. Então, quando eu fiz assim, e o Blogger e o Google adicionou aqui o registro TXT. Eu não fiz isso manualmente. Ele adicionou através da função validar. Então você usa a validação e automaticamente ele vai adicionar aqui o registro TXT para você. Agora, a outra questão é a seguinte, é que quando você fizer isso e você já configurou o seu domínio, já adicionou o CNAME lá, e você já selecionou a caixinha aqui para adicionar, já confirmou a propriedade do domínio, já deixou o registro TXT aqui, está tudo certinho, e o seu domínio não vai funcionar do mesmo jeito. Então, o problema para mim nesse caso era isso, ele não funcionava de jeito nenhum. Se eu for adicionar o curioso.me e bater um enter, ele não ia entrar de jeito nenhum. Eu tinha que colocar automaticamente www. Então você percebe aqui, eu vou atualizar a página aqui só para quando eu passar o mouse aqui em visualizar blog, e aqui no rodapé já aparece o domínio. Então ele já reconheceu, ele está fazendo aqui a substituição. E ele não vai usar mais o blog, o curioso blogspot.com, ele está usando o meu domínio, então é o que aparece. Então se fizer clique aqui, ele vai levar logo lá no blog. O curioso.me e o blog é esse aqui. É apenas um blog de teste. Está percebendo? Que aqui no endereço ele já coloca automaticamente o www. Só que se você, quando você configura o domínio logo de início, e você colocar o domínio sem o www, ele não vai entrar, certo? Ele não vai entrar de jeito nenhum. Eu aqui não vou abrir um navegador novo e colocar isso, só que se eu colocar o curioso.me, ele já vai entrar, porque o meu DNS está configurado desde ontem, todas as informações aqui estão desde ontem, então ele já está todo propagado e vai funcionar perfeitamente, não vai dar nenhum erro. Então, a dica aqui para fazer o www funcionar é o seguinte: quando você vem aqui nas configurações de domínio, e aqui nas instruções de configuração, e você vai encontrar uma informação que o Google vai te dar. Essa opção aqui, a etapa 3, que diz que é opcional adicionar www ao seu domínio, ele diz que você tem que colocar esses 4 registros A no seu registrador do domínio. Ou seja, você tem que ver aqui nas configurações de DNS do domínio e vai adicionando 4 registros A. É o arroba, coloca no anfitrião arroba e depois cada um desses e apontando para um desses endereços IP. Copia o primeiro, segundo, terceiro e quarto e você vai colocando. Você bota o primeiro e guardar, vai adicionar um outro até colocar os 4. Só que, e mesmo colocando esses 4, ele não funcionou para mim. De nenhum jeito funcionava essas dicas aqui. Então, eu estava pesquisando daí e encontrei um cara que diz assim, ó,
E o que funcionou para mim é o seguinte: você vai abrir o prompt do Windows e aqui no comando executar escreva cmd, que vai abrir o prompt do Windows, e você vai fazer o seguinte: você vai fazer um ping para o seu domínio. Então eu vou colocar primeiro aqui o curioso.me. Ele vai me mostrar exatamente qual é o endereço do IP. Por exemplo, eu coloquei esse domínio lá no blog. Então, esse IP aqui é o IP de onde meu blog está hospedado, certo? Então, você percebe que eu coloquei o ping sem o www. O domínio está sem www. Então, vou fazer um ping, outro ping com www no domínio. O curioso.me. E eu vou bater um enter. E você vai perceber que os dois endereços IP aqui não são iguais, certo? Esse primeiro, sem o www, é 216.58.204.147, o segundo 216.58.211.51. Eles não são mesmos endereços IP. Então o cara diz assim, e para fazer funcionar, em vez de você ir no registrador domínio e colocar os 4 registros A com os 4 endereços IP que o Google diz, aí você faz o ping e testa esses dois endereços IPs. E coloca apenas um, como eu fiz aqui. Eu coloquei apenas um registro A, com um anfitrião arroba, aqui arroba, e depois eu coloquei um dos endereços IP, que nesse caso foi o primeiro, 216.58.204.147, e eu deixei assim. Então, agora se eu for abrir aqui o curioso.me, sem colocar o www, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente abrir o site, ele está redirecionado. Esse navegador aqui, que eu estou abrindo o Internet Explorer, eu limpei todos os dados, o cookies lá estava limpinho. Você percebe que quando eu digitei nem mostrou o URL e o histórico, né? Então ele já redirecionou. Por quê? Por causa disso. Então isso aqui funciona. Isso aqui funciona perfeitamente. Então se o seu domínio é novo, você configurou lá no Blogger recentemente, ele pode não funcionar. Porque tem que esperar propagar um pouquinho, pelo menos meia hora, uma hora, mas depois ele vai funcionar certo. Então, se um dos endereços IP não funcionou para você, testa o segundo. Normalmente usava o segundo que tem um www nos outros blogs meus e funcionava perfeitamente, certo? Então eu vou mostrar aqui para você que todos os blogs meus, eu vou abrir mais um outro blog aqui, que é o blog aqui mesmo do canal, o tutorialstet.info. Percebe lá que ele nem me mostra que já tem que eu já pesquisei esse domínio aqui, eu não pesquisei, e eu não abri o domínio aqui nesse navegador no momento. Aparece aqui tutorialstet, mas não aparece o www. Então apertando enter ele já vai fazer isso, ele já vai entrar lá no blog, tá percebendo? Ele redireciona logo para www, porque em todos os meus domínios eu fiz o ping do domínio lá, ping do domínio, eu copiei o endereço IP e vim aqui no registrador e coloquei diretamente o endereço IP que apareceu aqui apontando para o meu domínio. Eu testei com o www sem o www e usei um deles. O que funciona primeiro para mim já está bom. Se não deu certo, eu coloquei o segundo que apareceu e um deles funciona perfeitamente, tá certo? Então você já aprendeu como colocar usar um domínio profissional para o seu blog, e você já aprendeu a fazer funcionar aquele problema lá com o www no seu domínio que não estava funcionando sem o www. É porque a pessoa às vezes não vai escrever tipo www seu blog e tal. Ela pode escrever também o nome do blog e colocar lá .com.info.tal, e se não tiver essa configuração tudo certinho, ele não vai funcionar no blog. Eu tive muitos problemas com isso. Se você mandar o URL para uma pessoa com o link completo, com o www, a pessoa vai conseguir entrar. Mas se uma hora ele não lembrar disso, do seu site, ele vai escrever lá tutorialstet.info. Talvez ele não lembre de colocar www, então o blog não vai funcionar. Então essa dica vai fazer o blog funcionar com www e sem www. Ou a pessoa escreveu com www ou escrever sem www, ele vai entrar do mesmo jeito. Se ele escrever com www, ele vai entrar tudo certinho. Mas se ele escrever sem o www, então o Blogger já vai redirecionar automaticamente por causa dessa configuração aqui que a gente fez, adicionando o endereço IP específico de onde o blog está, né? E você percebe que esses endereços aqui, esses dois endereços IP aqui, que depois do ping não tem nada a ver com esse aqui. Percebe que são endereços IP totalmente diferentes. Eu não sei te dizer assim por quê. Por que o Google fornece assim e por que o Google não diz que funciona desse outro jeito. Mas dessa forma está funcionando e está perfeito. Então eu espero que essa dica aí tenha ajudado aí.
a resolver esse problema. Se você tiver alguma dúvida específica, bota aí nos comentários, eu vou tentar ajudar de alguma forma, tá certo? De alguma forma, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like para ajudar. E também, se você não inscreveu ainda no canal e gosta dos tutoriais que eu divulgo aqui, e subscreva aí no canal e ajuda a gente aí a crescer. E vai ter mais tutoriais aí para ajudar você com algum outro problema nos seus trabalhos aí na web, na internet, na informática e tudo mais. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.